Conan, o Bárbaro foi um dos primeiros grandes papéis de Arnold Schwarzenegger em Hollywood, e na época ele ainda era visto mais como um fisiculturista tentando virar ator do que como uma estrela de verdade. Mesmo assim, o filme apostou nele como protagonista, algo arriscado para aquele momento, já que ele ainda não tinha grandes sucessos no cinema. O orçamento foi de cerca de 100 milhões de reais, e o filme conseguiu arrecadar aproximadamente 345 milhões de reais, o que foi considerado um bom resultado e ajudou a colocar o nome dele no mapa. Apesar disso, Arnold recebeu cerca de 1 milhão e 250 mil reais, um valor relativamente baixo, mas que representava o início de algo muito maior. Esse foi o tipo de filme que não paga tanto no começo, mas abre portas gigantes depois, e foi exatamente isso que aconteceu, porque a partir daqui ele começou a ser visto com outros olhos dentro da indústria. O Exterminador do Futuro foi o verdadeiro ponto de virada na carreira de Arnold Schwarzenegger, porque aqui ele deixou de ser apenas uma aposta e passou a ser uma figura marcante no cinema. Mesmo com um orçamento relativamente baixo de cerca de 32 milhões de reais, o filme surpreendeu todo mundo e arrecadou aproximadamente 390 milhões de reais, se tornando um sucesso enorme e criando um dos personagens mais icônicos da história. O curioso é que, mesmo sendo o protagonista de um filme tão importante, Arnold recebeu apenas cerca de 375 mil reais, o que hoje parece quase inacreditável quando comparado ao impacto do filme. Mas foi justamente esse papel que mudou tudo, porque depois dele, Arnold passou a ter muito mais poder nas negociações, e isso começou a se refletir diretamente nos valores que ele recebia. Comando para Matar já mostra um Arnold Schwarzenegger completamente diferente e muito mais valorizado dentro de Hollywood, começando a dominar o gênero de ação. Aqui ele já era reconhecido pelo público e pelos estúdios como alguém que podia carregar um filme sozinho, o que aumentou bastante seu valor no mercado. O filme teve um orçamento de cerca de 50 milhões de reais e arrecadou aproximadamente 287 milhões de reais, sendo mais um sucesso sólido. E dessa vez o salário também subiu bastante, chegando a cerca de 7 milhões e 500 mil reais, mostrando que ele já estava em outro patamar. Esse é o momento onde deixa de ser promessa e passa a ser certeza, porque cada novo filme já vinha acompanhado de mais dinheiro e mais confiança por parte dos produtores. O Predador foi mais uma prova de que Arnold Schwarzenegger estava no auge da sua forma como estrela de ação, sendo capaz de atrair público e sustentar grandes produções. O filme teve um orçamento de cerca de 75 milhões de reais e arrecadou aproximadamente 490 milhões de reais, reforçando ainda mais seu sucesso nas bilheterias. Além disso, o filme também ajudou a fortalecer a imagem dele como um ator que funcionava muito bem em cenários intensos, com ação e tensão o tempo todo. E com esse crescimento, seu pagamento chegou a cerca de 15 milhões de reais, mostrando que a cada novo sucesso, seu valor continuava subindo de forma consistente. Aqui já fica claro que ele não era mais apenas um ator de ação, ele era um investimento seguro para qualquer grande produção. Irmãos Gêmeos foi provavelmente uma das decisões mais inteligentes da carreira de Arnold Schwarzenegger, porque ao invés de aceitar um salário fixo alto, ele resolveu fazer algo completamente diferente e arriscado, abrindo mão do pagamento inicial para ganhar uma porcentagem dos lucros do filme. Na época, isso parecia uma aposta arriscada, já que ninguém sabia se o filme daria certo ou não. O orçamento foi de cerca de 90 milhões de reais, mas o resultado surpreendeu todo mundo, arrecadando mais de 1 bilhão e 80 milhões de reais nas bilheterias. E foi aí que veio o grande ganho, porque com esse acordo, Arnold acabou faturando cerca de 185 milhões de reais, muito mais do que receberia em um contrato normal. Esse foi o momento em que ele mostrou que não era só um ator, ele também entendia muito bem de negócios. O Vingador do Futuro foi mais um grande sucesso que consolidou Arnold Schwarzenegger como uma estrela global, capaz de liderar produções grandes e complexas. O filme teve um orçamento de aproximadamente 285 milhões de reais e arrecadou cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais, sendo um dos maiores sucessos da época. Aqui, além da ação, o filme também trouxe uma história mais elaborada, mostrando que Arnold podia ir além do básico e participar de projetos mais ambiciosos. E claro, com esse nível de sucesso, o pagamento também acompanhou, chegando a cerca de 140 milhões de reais, colocando ele entre os atores mais bem pagos do mundo. O Exterminador do Futuro 2 foi simplesmente o auge da carreira de Arnold Schwarzenegger, um filme que não só fez sucesso, mas que marcou a história do cinema para sempre. Com uma arrecadação de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais, o filme se tornou um fenômeno mundial e elevou ainda mais o nível das produções de ação. Além disso, o personagem dele já era extremamente popular, o que aumentou ainda mais o valor do seu nome no mercado. E com tudo isso, Arnold recebeu cerca de 225 milhões de reais, um valor gigantesco para a época, e que consolidou ele como um dos atores mais bem pagos do planeta. Esse foi o momento em que ele chegou no topo e mostrou que podia ficar lá. O Exterminador do Futuro 3 mostrou até onde Arnold Schwarzenegger conseguiu chegar em termos de dinheiro, porque nesse ponto ele já tinha
tinha total controle sobre suas negociações e sabia exatamente quanto valia. O filme teve uma arrecadação de mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais, mantendo o sucesso da franquia e mostrando que o público ainda queria ver mais daquele personagem. Mas o mais impressionante foi o salário dele, que chegou a cerca de 300 milhões de reais, um dos maiores pagamentos já feitos a um ator por um único filme. Esse valor não veio apenas da atuação, mas também de bônus e acordos que ele fez ao longo da produção. Aqui fica claro que Arnold não era só um ator. Ele era uma marca. Arnold Schwarzenegger não ficou rico apenas por atuar. Ele ficou rico porque soube jogar o jogo melhor do que quase todo mundo, entendendo quando aceitar menos, quando negociar melhor e quando apostar no próprio sucesso. Ao longo da carreira, seus filmes arrecadaram bilhões de reais ao redor do mundo, e seus ganhos passaram de centenas de milhões, transformando ele em muito mais do que uma estrela de cinema. Ele virou um exemplo de estratégia, visão e timing, mostrando que sucesso não é só talento, é saber tomar as decisões certas no momento certo. E a pergunta que fica é: se você estivesse no lugar dele, teria feito as mesmas escolhas?